Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre argumentação, principalmente argumentação na redação do Enem. Não só no Enem, né, mas também em qualquer vestibular que você vai fazer. É muito importante que você tenha esse domínio, que você saiba argumentar, para que sua redação fique muito mais coesa, muito mais coerente, completa, né, rica em detalhes, de informações. E o corretor gosta, sua nota aumenta. Então, assim, é um ponto fundamental, um ponto importante que você não pode deixar de fazer na sua redação, né? A argumentação é essencial. É tão essencial que até na redação do Enem nós temos a competência 3, que avalia exatamente isso, essa questão da argumentação, como você articula as suas ideias. Então, assim, eu quero que com esse vídeo você acabe de uma vez por todas com essa dificuldade que você tem em argumentação, que você não trave na hora de argumentar, de desenvolver mesmo as suas ideias, né? O que você quer colocar em seu texto, porque eu sei exatamente o que é isso. Às vezes some, né, dá um branco na sua mente, você fica desesperado, você não sabe como argumentar, e aí o tempo está passando, você não sabe como escrever, como colocar suas ideias, né, no papel. Então eu quero que com esse vídeo você absorva essas dicas e que acabe de uma vez por todas com esse problema. Que a argumentação não seja uma dificuldade para você e que você não tenha mais essa ansiedade, esse desespero na hora de argumentar. Então é isso, bora pro vídeo. Seguinte, quando eu falo de argumentação, muita gente tem um certo preconceito com isso, porque acho que é assim, eu não sei argumentar e eu vou morrer sem saber argumentar. Eu acho que é tudo uma questão de treino. Eu sei que eu sou prova viva disso, eu tinha muita dificuldade, talvez eu ainda tenha um pouco, não vou mentir, dependendo do tema, mas eu acredito que com o tempo você vai aperfeiçoando isso e você consegue sim argumentar. Eu me lembro que na época da escola eu tinha muita dificuldade com isso. A professora passava um tema e eu não conseguia colocar no papel. Às vezes eu sabia até o que colocar, tipo, chega a ser até um paradoxo, né? Como é que pode? Você sabe do tema, mas você não sabe colocar isso no papel. Você não consegue colocar isso em palavras. Você não consegue passar o que você pensa, o que você sabe sobre o tema no papel e desenvolver ali uma frase, né? Um texto ali relacionando com o que você pensa, com o que você sabe sobre o tema. Eu sei o que é isso e o problema também nisso tudo é porque tem o tempo que está ligado com isso, né? O tempo da redação ali, aquela pressão. Então tudo isso soma para que você tenha essa dificuldade com a argumentação. Eu sei exatamente o que é isso. Você chega ali para fazer uma redação e o tempo está ali marcando que tantos minutos você tem para fazer a redação e aí você já fica desesperado, você fica ansioso, você não sabe como argumentar. E às vezes você até argumenta, mas não da forma que o corretor gostaria, né? Também tem isso. Então, assim, são vários pontos assim que se você não se atentar a isso, você acaba se prejudicando na argumentação. E é por conta disso também que muita gente tem uma nota muito baixa na competência 3. Por sinal, eu nem fechei a minha competência 3 na redação do Enem 2021 e olha que eu já tenho um bom domínio de argumentação. Para você ver também como é até importante você focar muito nisso, porque às vezes a pessoa sabe argumentar, mas também não coloca a ideia principal, o foco do problema, porque também tem isso. Não adianta nada você saber argumentar e não colocar o que está sendo pedido, né? A proposta mesmo ali do tema da redação. Então são pontos assim, detalhes, pequenos detalhes que se você não se atentar, se você não olhar com atenção, cuidado, né? Não tiver um olhar crítico, você acaba se prejudicando. Então eu quero que com essas dicas você consiga melhorar na argumentação e que você não tenha mais dificuldade nenhuma com isso. Eu estou gravando esse vídeo também porque eu pedi sugestões lá no Instagram, na caixinha de perguntas, e a Áurea Vitória pediu para eu falar um pouco sobre a competência 3 da redação, que é exatamente isso, a parte da argumentação. Então esse vídeo vai ser voltado somente para a argumentação. Primeira dica, tenha um hábito de leitura. Na minha época também da escola eu também não tinha muito esse hábito de leitura e isso me prejudicava na hora de argumentar, porque eu não tinha um bom vocabulário, eu não sabia algumas palavras, eu ficava limitado com o que eu já sabia e isso empobrece o seu texto, certo? Você não consegue também formular suas frases, argumentar, porque se você tem um vocabulário limitado, como é que você vai argumentar bem, sendo que você está ali restrito àquelas pequenas palavras que você já conhece? Então quando você tem um bom vocabulário, quando você lê vários livros, né, tem acesso a várias palavras, a vários conhecimentos de mundo, né, várias ideias, informações, histórias, isso enriquece o texto, porque você acaba pegando do livro e colocando na sua redação. Então, assim, é muito importante que você tenha esse hábito de leitura, né, e que você também use os sinônimos, né, aquele site do Google que todo mundo conhece, para que você coloque em seu texto
palavras com o mesmo sentido, mas diferente, né? Porque isso também enriquece o seu texto, não deixa o seu texto pobre em vocabulário. E você tendo o hábito de leitura, você tendo acesso a essas palavras novas, a outros conhecimentos, com certeza vai te ajudar muito na argumentação, porque você vai conseguir desenvolver de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais leve, fácil, e você não vai ter dificuldade com isso. Então a dica é essa: se você tiver um hábito de leitura, com certeza isso vai te ajudar muito na argumentação, porque essa questão de você articular suas ideias, digamos assim, de você desenvolver as suas frases ali, tudo que você pensa e colocar no papel, vai ficar muito mais fácil, porque você já vai ter um bom vocabulário. E isso, com certeza, vai ser imprescindível para o seu desenvolvimento na competência 3. Uma outra dica, a segunda dica no caso, que eu também fiz muito e que me ajudou bastante, foi fazer mini brincadeiras. Como assim? Eu pegava um tema aleatório e fazia uma tabela, com causa e consequência. Então, o que eu fazia? Eu pegava aquele tema, deixava assim no topo, né? E aí no papel, pode ser uma folha de ofício, de caderno, enfim, o que você quiser, até no celular. Você coloca o tema e aí você faz uma tabela. De um lado você coloca as causas e no outro as consequências. E aí você vai escrever tudo o que você sabe sobre o tema. Todas as causas que você acha que tem relação com o tema e todas as consequências que você acha que tem relação com o tema. Dessa forma, você consegue desenvolver um senso crítico, você consegue pensar sobre o tema, em articular suas ideias para colocar causas e consequências. Isso ajuda muito, né? Porque um dos problemas da argumentação, né, da dificuldade de uma pessoa ter em argumentar, é justamente essa, de que some, dá um branco na hora, você não sabe o que colocar, as ideias desaparecem. Então, quando você já faz essas brincadeiras, né, consigo mesmo, de causas e consequências de um tema, isso vai te ajudar muito, porque na hora ali, quando você bater o olho no tema, você já vai pensar, eu posso falar disso nas causas, eu posso falar disso nas consequências. Então, foi algo que eu fiz bastante também. Pode ser em qualquer hora do dia, veja como uma brincadeira mesmo, porque eu acho que se você ficar olhando como algo sério, como algo como uma obrigação, você não vai querer fazer. Então veja por esse lado, como uma brincadeira mesmo, que você está ali distraindo e está ganhando conhecimento, né? Foi algo que eu treinei bastante, que eu fiz muito e que acabou me ajudando a ter essa facilidade em argumentar. Pode parecer besta, mas a longo prazo não é. Então foi algo que eu fiz e que me ajudou muito. Então, se você quiser tentar e fazer também, eu recomendo e eu aprovo muito. A terceira dica que eu te passo aqui é a seguinte: faça perguntas a você mesmo. Se questione, problematize tudo que você vê ao seu redor, porque isso também é uma característica de uma boa argumentação. É você questionar, de você sempre estar problematizando, de você estar trazendo questões, de você estar querendo entender o porquê das coisas. Ao invés de afirmar algo, questione, porque isso é uma característica da argumentação. Você tem que perguntar, não, mas o porquê disso? Mas por quê? Sabe? Mas para quê? Por exemplo, as pessoas dizem, a intolerância religiosa não pode existir na sociedade. Aí você já chega e questiona, mas por que não pode existir? O que está relacionado com isso? Qual o histórico disso? O que acontece com a intolerância religiosa? Quais as causas? Quais as consequências? Então, assim, sempre quando você se questiona, isso cria essa visão, assim, esse panorama da problematização, né, da argumentação. E a partir disso, você consegue argumentar bem, porque você já vai ter essa capacidade crítica aí de poder articular suas ideias, né, como eu já falei, e de desenvolver uma boa argumentação. Então também é uma outra questão muito importante e que você pode usar aí nos seus estudos para ter uma boa argumentação e fechar a competência 3 da redação do Enem. A quarta dica, eu já estou cansado de falar aqui com vocês, que é para vocês lerem redações de nota 1000. Lucas Felp, ele disponibiliza, né, ele reúne todos os estudantes de nota 1000 da redação do Enem, desde 2017, se eu não me engano, ou de 2018, eu acho que foi de 2018. Então, assim, você tem tudo ali, todo aquele material de todas as redações de nota 1000. Você acaba tendo acesso às redações de outros estudantes, às argumentações deles. E isso é incrível, porque você olha ali como eles argumentaram, como eles fizeram para atingir o 1000. Então, assim, quando você enxerga aqueles padrões ali, tudo o que eles argumentaram, como eles argumentaram, as palavras que eles usaram, né, o método. Então, assim, tudo isso está ali, está dado de mão beijada. Só é você pegar e aplicar isso também nas suas redações, né, o padrão, como eu sempre digo. Então também é uma outra dica de você poder argumentar bem e se baseando nessas redações de nota 1000. Você não pode vacilar, tem que ser estratégico, tem que pegar mesmo essas redações de nota 1000, porque se eles tiraram 1000, você tem que olhar como eles argumentaram, né? Eu acho que você tem que estudar a partir disso, como eles argumentaram, e aí, olhando essa forma de argumentação, como eles relacionaram as ideias deles, né, como eles trouxeram informações, exemplos, explicações em seus textos,
e aí você passa isso para as suas redações também. É nada mais óbvio. Então é uma outra dica, uma outra característica para você usar nas suas redações e, consequentemente, ter uma boa argumentação, né? Então você tem esse parâmetro, esse suporte, esse auxílio das redações de nota 1000. Bom, a quinta dica é a seguinte. Eu acho que eu já falei com vocês também aqui no canal. É muito importante que você tenha esse entendimento de que é importante reunir as palavras-chave do texto motivador, do tema também. Você precisa compreender o que eles estão querendo de você, né? A banca. Não tem lógica você argumentar algo que não tem nada a ver com o tema. Então, quando você pega o tema, né? Quando você pega os textos motivadores, é essencial que você leia com atenção, que você grife, que você anote, que você pegue as palavras-chave, porque eu penso que dessa forma, na argumentação vai ficar muito mais fácil, porque você já vai ter tudo aquilo ali a seu favor, você vai ter reunido todas aquelas informações e depois você vai passar para o papel, então fica muito mais fácil e também é um método que agiliza muito ali, né? Porque já tem tudo na tua mão, você só vai pegar e anotar, vai argumentar. Então também é um outro fator que você não pode deixar de fazer na redação, é justamente essa questão de reunir as palavras-chave, de rabiscar, de pegar informações dos textos motivadores, porque as respostas estão ali, é só você pegar e mudar, né, colocar com suas palavras o que você pensa a respeito daquilo. Então não tem segredo nenhum. Bom, galera, então essas foram as dicas para você conseguir argumentar bem na redação. Eu espero ter ajudado a Áurea Vitória, que pediu esse vídeo, né, da competência 3, da redação do Enem. Eu tentei passar aí algumas dicas que foram essas dicas que eu mais usei, né, para conseguir melhorar na argumentação. Mas claro, é fato que você tem que treinar, que você tem que fazer várias redações, porque eu acredito que quanto mais redações você fizer, mais fácil será na argumentação, porque você já vai ter se acostumado, digamos assim, com essa questão da argumentação, né? Vai ficar muito mais fácil para você, você vai conseguir desenvolver, articular suas ideias, trazer informações, exemplos, explicações de uma forma muito mais fácil e muito mais eficiente, digamos assim. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha solucionado essa dúvida de Áurea Vitória e também de quem mais tem essa dúvida em relação à argumentação, nessa dificuldade de argumentar. Eu acho que quanto mais você treina, mais fácil fica. Então não deixe de treinar, não deixe de fazer várias redações, de aplicar essas dicas e com o tempo não vai ser mais um problema, uma questão para você. Bom, galera, mas no geral é isso. Eu acredito que vocês devem ter entendido aí tudo que eu passei para vocês. Lembrando que eu tenho meu drive de estudo, então se você quiser ter acesso a ele, entre em contato comigo pelo Instagram. Eu estou disponibilizando gratuitamente para todo mundo. Então é isso. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.